Você sabe como lidar com os seus hábitos e as suas emoções? Difícil, né, gente? Vamos conversar agora com a psicóloga Grace Bussoleto e ela vai passar pra gente aqui muita informação bacana. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em uma delas. Hoje o assunto é sobre hábitos de vida e nossas emoções. Eu já estou aqui com a Grace Bussoleto, é isso? Mesmo. Falei certo agora? E nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Que bom que você veio, né? Aceitou meu convite. Seja muito bem-vinda aqui no programa Eu e Você. Vamos falar um pouquinho então sobre quais são esses hábitos. A gente está fugindo um pouquinho deles durante esse período aí de quarentena. Eli, obrigada pelo convite. É um privilégio, acompanho o teu trabalho. Obrigada. E poder usar esse espaço para a gente poder falar de saúde, poder levar alguma informação que acrescente nesse momento, né, como você perguntou. E falar sobre hábitos de vida é falar sobre rotina, é falar sobre saúde, é falar sobre história de vida, né? Porque quando a gente fala em hábitos de vida, eu sempre falo para os meus pacientes que isso fala quem nós somos. Como nós agimos, as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, porque quando nós falamos em hábitos, nós falamos em alimentação, atividade física, padrões de comportamento, a forma que eu me organizo, né? E o que tem acontecido muito agora na pandemia, pensando nesse momento atual, é que as pessoas estão criando uma nova rotina, a rotina da quarentena. É uma rotina que não é tão saudável, né, Exatamente, Grace? porque a gente acaba ficando muito cercado, né? Por conta do isolamento, da necessidade de isolamento, nós ficamos muito mais envolvidos com as atividades mais caseiras, seja filhos, organização da casa, e isso impactou muito nos hábitos. Quem tinha hábitos mais saudáveis, por exemplo, de uma atividade física, de uma academia, por muito tempo não pôde executar. Mas tem como a gente reverter isso? É bem importante isso, Nelly, porque quando começou a pandemia, a gente tinha uma perspectiva de que em 15, 30 dias tudo voltaria ao normal, né? E aí ficou nisso de férias, até com as crianças, no começo, né? foi até um oba-oba, né? Foi. Ai, deixa a criança dormir até mais tarde. Sim. A gente quis tornar um momento difícil mais leve para a família, para as crianças, né? Então vamos manter o mais flexível possível. E o tempo foi passando, estamos ali em quase 5 meses. Então, de repente, a gente precisou sim retomar uma rotina, porque a rotina ela organiza o ser humano. Você saber o que você vai exercitar, executar durante um dia é muito importante. A gente se estrutura em torno de uma rotina. Então, desde o começo, o horário do dormir, do comer, dá uma previsibilidade, o que muitas vezes reduz a ansiedade. Então, o que aconteceu agora? Muitas pessoas estão com uma ansiedade maior porque existe essa imprevisibilidade. Até quando a pandemia? Em 5 meses, ainda dá pra gente mudar esses hábitos? Além de dar, é necessário, Nelly, porque eu sempre coloco para os pacientes, existe essa rotina da pandemia, mas ela vai acabar, se Deus quiser, em breve ela termina. E se a gente não começar a prestar atenção já agora, a hora que a pandemia acabar, esses, vamos lá, comportamentos que parecem muito esporádicos se tornam um hábito, assim que um hábito se cria. Você vai repetindo um comportamento até que ele se torna um hábito, ele se consolida como rotina. Então, em 5 meses, muitos hábitos podem ter sido construídos. Então, o que é o ideal? É a gente tentar manter os hábitos o mais próximo da nossa normalidade, né? Para que quando tudo isso finalizar, que não seja tão drástica a mudança. Eu sempre coloco para os pacientes que o ideal é você não tentar mudar tudo de uma vez, né? Então, não, a partir de hoje eu vou dormir mais cedo, eu vou comer melhor, eu vou me exercitar. São muitas demandas ao mesmo tempo. Então, assim, uma por vez. Então, hoje eu vou adaptar minha alimentação, esse hábito consolidado. Agora eu vou olhar para o meu sono, como é que está meu sono. Meu sono, eu vou adiantar meia hora, né? Se eu estou dormindo meia-noite, dificilmente tu vai conseguir dormir às 9, né? Mas eu vou começar a adiantar um pouquinho, tem que ser gradual. Se fosse para a gente começar pelas crianças, de que forma que a gente poderia estar iniciando, então, para colocar uma rotina? Isso é super importante, porque a criança precisa de rotina. Mas a gente pode falar aqui de uma rotina mais flexível, não tão rígida quanto é no período de escola, de entrada, saída de escola, de atividades extracurriculares. Mas é importante que a criança tenha uma previsibilidade, porque está tudo muito incerto para ela. Ela sabe que ali fora tem um vírus, que tem pessoas morrendo por conta disso, então é muita insegurança. Mas para eu poder passar segurança para os meus filhos, primeiro isso tem que passar por mim.
Então, assim, como é que eu estou me organizando na minha rotina? Então, a importância de ter um café da manhã, um almoço, um jantar, né? A importância da gente estar atento ao lado emocional das crianças. Ter um momento da tarefa, mas ter um momento do brincar, ter um momento de você se conectar com o seu filho, dos pais poderem sentar. Eu sei que os pais também estão sobrecarregados, o home office, enfim, mas que a gente precisa nesse momento dar uma atenção especial para eles e ter momentos específicos de sentar com essa criança, de ver um filme, de ver um desenho, de fazer uma atividade, de fazer uma brincadeira. Eles precisam entender, a partir do nosso discurso, que mudou a rotina, mas que eles estão seguros apesar disso. A gente está falando das crianças, né? Mas como segurar a emoção dos adultos? Eu estou vendo muitos pacientes, a demanda por atendimentos psicológicos aumentou, né? Tanto pela facilidade do online, que hoje a gente consegue fazer isso, mas por uma demanda emocional. Então, o que eu percebo dos adultos hoje, quando a gente fala em rotina, eu até brinco assim, que hoje quando as empresas pensam em tornar mais domiciliar o trabalho, digamos assim, a gente também tem que ter rotina. O levantar e não fazer o trabalho de pijama, o levantar e fazer o café da manhã, a gente tem uma rotina que também nos organize naquele dia. Porque o que eu estou percebendo é que os dias estão muito iguais. Então as pessoas estão ficando mais ansiosas, algumas estão ficando mais deprimidas e aí os hábitos também acabam piorando um pouco. A gente precisa ter momentos nossos, específicos, sozinhos, um pouco assim, digamos, individualizados. Porque eu te digo como mãe, né? Eu fico numa rotina pelas crianças, eu faço atendimento online, pelo esposo, pela casa e N demandas. Eu preciso ter um momento para mim, que seja uma corrida, uma leitura, um momento especial. Eu conversando com uma amiga minha essa semana, ela disse assim para mim, tudo que eu mais queria na face da terra era eu ter meia hora para mim, mas eu não quero meia hora para eu sair de casa, eu quero meia hora para ficar no meu quarto lendo um livro e que ninguém me chame. É mais ou menos assim? Super entendo tua amiga, porque eu sinto a mesma coisa. E eu vou te ser bem honesta, assim, vai ser difícil alguém chegar e oferecer esse tempo para ela. Né? Alguém chegar e falar, deixa que eu fico com a tua demanda e você tem esse tempo para ti. A gente precisa criar. Vai ter que criar esse tempo. Meio que forçado mesmo pelo bem-estar emocional. Então, por exemplo, assim, para alguns pacientes, eu vou falar por mim, assim, o meu momento é quando depois que as crianças dormem. Né? E às vezes algumas coisas da casa vão ficar porque eu preciso priorizar algumas coisas. Sim. Então trabalhar com prioridades é muito importante. Tem pesquisas mostrando que uma das sequelas do Covid serão as questões emocionais. Muitas pessoas adoecidas emocionalmente. Então a gente precisa cuidar disso desde agora. Para as pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo, que recado que você deixaria? Eu acho super importante a gente ter essa esperança, acreditar que logo isso tudo vai passar, né? Mas enquanto isso não passar, fazer aquilo que a gente dá conta. Eu acho que as pessoas estão se sobrecarregando, exigindo muito de si. Primeiro, um dia por vez. Né? Então tem dias que eu vou estar melhor, que eu dormi melhor, eu consigo organizar minha rotina melhor e tudo flui. Então o que eu acho importante é a gente não ter uma autocobrança, uma autoexigência. Eu acho que essa pandemia trouxe alguns ensinamentos, se a gente estiver aberto para isso, né? De entender que a gente não precisa ser tão rígido consigo mesmo, conseguir ter momentos, valorizar coisas simples, né? Por exemplo, assim, de poder tomar café da manhã com o filho, que antes era tudo corrido, vamos correndo para a escola. Hoje eu consigo tomar. Não que não seja estressante, porque rotina, né? Mas que a gente possa tornar esses momentos mais leves, porque ali fora o caos está instalado com essa pandemia. Então que eu consiga criar dentro da minha casa, da minha rotina, das minhas relações, algo mais leve. E se blindar um pouco do que está sendo ofertado ali fora, das cobranças, né, das redes sociais. Eu digo que hoje a rede social é uma vitrine, que a gente tem que ter um cuidado como olha para ela. Eu acho que tem um ambiente dentro da casa também que tu possas fechar a porta no final do dia e deixar teu trabalho lá, né? E tu usar Seria o apartamento, ideal. a casa como lazer. E aquele ambiente separado ser teu escritório, isso ajuda também? Ajuda porque você tem a sensação de imersão, né? Agora estou trabalhando. O que acontece muito, né? Eu vejo algumas mães trabalhando em home office, elas fecham a porta, mas os filhos, o barulho, aquilo desconcentra. Mas assim, se cobrar menos, né? Porque é o que eu consigo fazer agora. É o que eu preciso e consigo fazer agora, né? Porque se você conseguir ser menos autoexigente, você cobra menos os outros também e fica um pouco mais leve. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que eu adaptei, mas que diz assim, não são as tuas consequências que te definem, mas o teu propósito.
Então, por mais que nesse momento a gente fale em algum momento, erre em algum momento, se exceda em algum momento, se você tem um propósito bem delimitado, um propósito positivo para a tua vida, é isso que vale a pena e nisso que a gente tem que focar. Muito bem, adorei, muito obrigada. Obrigada. Toca aqui. Obrigada, Nili. Adorei.